Olá, tudo bem? Espero que sim. Para que você seja um vencedor, só depende de você querer. Agora, esse querer ao qual eu me refiro não é simplesmente você ter vontade. É o querer de você ter vontade e de você correr atrás dos seus sonhos, dos seus projetos e batalhar para se preparar bem, para colocar à prova todo o seu preparo, todo o seu empenho no dia de uma prova de vestibular, ou da prova do Enem, ou na prova do concurso público, quando você já estiver formado. Porque se você tiver um bom estudo, com certeza você será um vencedor no futuro. E por falar em futuro, eu trago para você que é um aluno ou uma aluna dedicada e pensa em preparar-se para o futuro, a correção das atividades complementares ao PET do primeiro ano do ensino médio, abordando temas muito importantes que são função quadrática, função logarítmica, função exponencial e inequação. Você que pensa em se dar bem no Enem, nos vestibulares, esses temas são muito frequentes nas provas. A primeira questão aqui, a questão de número 6, aborda a função logarítmica de uma forma muito interessante. Qual é o domínio da função logarítmica dada por f de x igual logaritmo na base x menos 1 de menos x ao quadrado mais 3x menos 2? Antes de tudo, a gente precisa saber que o domínio de uma função logarítmica é a condição de existência dela. Ela pode existir para quais situações? Primeiro, olha, essa parte aqui, esse x menos 1, a base, precisa ser maior que 0 e diferente de 1. Porque se eu tiver aqui esse valor aqui em azul, resumindo em 0, 0 elevado a 1 é 0, 0 elevado a 2 é 0, 0 elevado a 1000 é 0, então não mudaria nunca, então não teria sentido isso aqui ser 0. Outro fato é ser diferente de 1, porque da mesma forma, 1 elevado ao quadrado é 1, 1 elevado à quinta potência é 1, 1 elevado a 1000, 1 vezes 1 vezes 1, 1000 vezes é 1, então dois valores que essa base não pode ter. Ela precisa ser maior que 0, porque 0 ela não iria sair do lugar, e ela precisa ser diferente de 1. Qualquer valor que seja maior que 0 e diferente de 1 pode ser valor da base do logaritmo. Então, se ela tem que ser maior que 0, x menos 1 maior que 0, isolando o x, x maior que 1. Se o x é maior que 1, já inclui dizer que ele é diferente de 1, porque maior que 1 é diferente de 1. Então, já conseguimos essas duas condições, que seja maior que 0, porque o x sendo maior que 1. Outra condição é que o logaritmando, olha, essa parte em verde, precisa ser maior que 0. Porque o logaritmo, na verdade, ele é o inverso da potenciação. E a gente faz assim, isso elevado a um certo logaritmo dá esse logaritmando. Então não tem como isso aqui ser menor que 0. Eu não tenho como pegar um valor aqui e elevar a outro e dar um número negativo, ok? Então, essas duas regras são básicas. Então, nesse caso aqui, vou pegar isso aqui, que está em verde, e dizer que tem que ser maior que 0. Como é uma equação de segundo grau, eu tiro o A, que é menos 1, o B, que é 3, o C, que é menos 2, e utilizo ou a fórmula resolutiva, a popular fórmula do Bhaskara, ou então uso a regra da soma e do produto. Eu, particularmente, gosto muito mais da soma e do produto, que é muito mais simples. A soma das raízes de uma equação é dada por menos B sobre A, de uma equação do segundo grau. E o produto é dado por C sobre A. O B é 3, o A é menos 1, menos 3 sobre menos 1, que é 3. E o produto C sobre A, o C é menos 2 sobre A, que é menos 1, dá 2. Então eu preciso aqui achar dois números cuja soma seja 3 e o produto seja 2. Produto multiplicando um pelo outro dá 2. E a única possibilidade que é o x' valer 2 e o x duas linhas valer 1. Porque assim, 2 vezes 1, 2, produto. Agora soma. 2 mais 1, 3. Então achei os valores de x, 2 e 1. E aí, eu vou jogar num gráfico essa primeira funçãozinha aqui, olha, que ela vai ser maior que 1. Então, essa setinha de azul representa as possibilidades, os possíveis valores para essa base, fazendo com que ela seja maior que 0. Então, o x tem que ser maior que 1, para que isso aqui não dê 0. O outro é pegar essas duas raízes da segunda equação, dessa equação aqui em verde, jogar num gráficozinho.
A parábola que vai ser formada, ela vai ser de concavidade voltada para baixo, porque o A da equação do segundo grau é negativo, então boca para baixo, concavidade para baixo. Se esse A fosse positivo, concavidade para cima, mas como ele é negativo, concavidade para baixo. E o que nos serve? Disse que nos serve os valores que fazem com que menos x ao quadrado mais 3x menos 2 seja maior que zero, que são os valores que estão entre 1 e 2. E agora eu vou jogar isso tudo num sisteminha, olha. Eu vou colocar aí, vou chamar de equação 1, essa em azul, essa primeira da base aqui, olha. E ela tem como solução os números maiores que 1. A setinha está indo do 1 para frente. E esse círculo aqui tem que ser aberto para que não inclua esse 1. Porque se puser 1, menos 1 vira 0 e não pode ter 0 na base. Agora, a equação 2, que é essa aqui, olha, eu vou representar aqui numa setinha verde e ela vai de 1 até o 2. Serve os números que estão entre 1 e 2, olha. Então vou fazer até um colorido mais espesso. E eu vou fazer uma terceira, que é a interseção do 1 com 2, ou seja, é onde vai ter solução de fato. Porque a solução só na parte de cima, por exemplo, o 3 é solução dessa equação, mas não serve porque não é da segunda equação. Para ser solução dessa função logarítmica, tem que ser solução no primeiro caso e no segundo ao mesmo tempo. Por isso, essa interseção. Então, aqui vai servir o que está entre 1 e 2, de forma que seja maior que 1 e menor que 2. Olha, porque essa tem do 1 ao 2, então serve, tá na segunda equação. E essa tem de 1 para frente, também serve. Só não serve essa parte do 2 para frente, porque está só lá em cima. Então, qual é a solução de fato dessa função logarítmica? É o conjunto de números reais que vão de 1 até o 2, não incluindo o 1 nem o 2, porque aqui diz que tem que ser maior que 0. Então, no caso aqui, olha, maior que 0, resolvi a equação, achei o 2, achei o 1, e vai de 1 até 2. Não pode incluir o 2, porque se incluir o 2 vai ser igual a 0. Veja, 2 ao quadrado, 4, menos 4. Com 2, menos 6. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6 daria 0. E não pode ser 0, tem que ser maior que 0. Por isso que não entra o 2, não entra o 1. Então, voltando ao enunciado do problema, qual das alternativas que traz como solução os números que estão entre 1 e 2? A alternativa D de Deus. A questão número 7 aborda o tema função exponencial. Tendo em vista que A e B são números reais positivos, com A diferente de B, considere a função f de x igual a vezes b elevado a x, definida para todo número real x. Logo, f de 2 é igual a quanto? Então, como eu disse, ela aborda a função exponencial. E para resolver esse tipo de função é muito simples, basta que você saiba o seguinte: quando diz f de 2, quer dizer para você ir lá na função, substituir o x por 2, simples assim. Então, f de x é igual a b elevado a x. Então, você vai pegar essa função agora, f de 2 é igual a vezes b elevado a 2. Você vai tirar o x e colocar o 2, até porque aqui dentro do parêntese, onde antes tinha x, agora tem 2. Então, em qualquer lugar onde houver x, você vai substituir por 2, ok? Prontinha a parte do f de 2. Agora é ver qual dessas opções que é o mesmo que essa, que vai dar a vezes b elevado ao quadrado. Vamos testar a primeira aqui. Então, vamos verificar se raiz quadrada de f de 1 vezes f de 3 vai dar o mesmo que f de 2. Raiz quadrada de f de 1 vezes f de 3. Você vai lá na função, substitui o x por 1. Vai lá na função, substitui o x por 3. F de 1 significa que eu vou colocar o 1 no lugar desse x. Então, vai ficar a vezes b elevado a 1. F de 3 significa que eu vou colocar o 3 no lugar desse x. Então, vai ficar a vezes b elevado ao cubo elevado a 3. Disso resulta o seguinte: raiz quadrada de a vezes a em potências de mesma base, conserva-se a base, soma-se os expoentes. Aqui é como se tivesse um expoente 1, aqui tivesse um expoente 1. 1 mais 1, 2. Em multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base, soma-se os expoentes. Então, b elevado a 1 vezes b elevado ao cubo vai dar b elevado à quarta potência.
E agora, como tirar isso da raiz quadrada? Para você tirar um elemento aqui, basta você dividir o expoente dele pelo índice da raiz. E embora não apareça, como a gente diz raiz quadrada, é porque teria aqui um 2, né? Pelo menos na sua imaginação esse 2 tem que existir. Então eu vou tirar o A, dividindo o expoente dele pelo índice da raiz, ou seja, A elevado a 1, que eu nem preciso colocar, porque 2 dividido por 2 dá 1. O B, a mesma coisa, B elevado a quanto? 4 dividido por 2, 2. Então, AB ao quadrado. E olha para você ver que deu exatamente igual. Já na primeira, coincidiu. Então, a alternativa correta aqui, sem sombra de dúvidas, é a alternativa A. A questão número 8 é uma questão muito interessante. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial de classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço T em anos é S de T igual a 1.800, que multiplica 1,03 elevado a x. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais qual dessas alternativas? Então veja que é muito simples, basta você fazer S de 2, ou seja, substituir o T por 2 aqui. E substituindo o T por 2, S de T ou S de X, a mesma coisa, vai ser 1.800 que multiplica 1,03 elevado a X, agora elevado a 2. Então eu vou pegar agora 1,03 e multiplicar por ele mesmo. Olha, 3 vezes 103, 309, 0, 0. Por último, 1 vezes 103, 103. Agora é só somar aí, 9, 0, 6. Então, aqui agora 4 casas depois da vírgula, 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Continha de vezes, então deu 1,0609. Isso multiplicado por 1.800, né? 0 vezes qualquer coisa continua 0, 0 vezes qualquer coisa continua 0. 8 vezes 9, 72, coloco 2, elevo 7. Agora 8 vezes 0 é 0, com 7 é 7. 8 vezes 6, 48, coloco 8 e elevo 4. 8 vezes 0 é 0, com o 4, 4. 8 vezes 1, 8. Agora, 1 vezes 10609, 10609. Somando aí, 0, 0, continha de mais, né? 2, 7, 9, 16 eleva 1, que com 8 dá 9. 4 com 6, 10 eleva 1, que com 8 dá 9. 1. Então, aqui, quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, vírgula aqui. Então, S de 2 vai ser R$ 1.909,62. A alternativa correta, letra E de esperança. A questão número 9 já aborda o tema inequação do segundo grau, um tema muito legal. O conjunto solução da inequação x² menos 2x menos 3 menor ou igual a 0 é quanto? É qual dessas alternativas? Então, considerando essa inequação como sendo parte de uma função, uma vez que diz que essa inequação é menor ou igual a 0, você pode considerar como uma função e aproveitar a parte dessa função que é menor ou igual a 0. Por exemplo, você pode dizer aqui y igual a x² menos 2x menos 3. A princípio, quando a gente está lidando com função, para encontrar a zona que a função é positiva ou negativa, o primeiro passo é encontrar os zeros dessa função. Mas o que é encontrar os zeros dessa função? É substituir a parte y por zero. Assim, eu consigo resolver aqui, encontrar as raízes dessa equação, ou seja, os valores de x. O a aqui vale 1, o b vale menos 2 e o c vale menos 3. Você pode passar por 2 caminhos aqui, pode resolver essa equação do segundo grau por meio da fórmula resolutiva, da popular fórmula do Bhaskara, ou por meio da regra da soma e do produto. Eu prefiro a soma e produto porque é muito mais simples. Soma das raízes de uma equação é dada por menos b sobre a, e produto é dado por c sobre a. Então, nesse caso, menos b, como b já é menos, vira mais, porque tem um menos aqui na regra, outro menos no b.
no coeficiente do x aqui, que é menos 2. Então, menos por menos vira mais 2. 2 sobre 1, que é o A, continua 2. E o produto é C sobre A. O C é negativo, então menos 3 sobre 1, que é menos 3. Então, agora o desafio é somente encontrar dois números que multiplicando dê menos 3. Para dar 3, é óbvio que só pode ser o 1 e o 3. 3 vezes 1, 3. Poderia ser outros, caso não fosse solução inteira, mas aqui nesse caso é. Então, 3 vezes 1 vai dar 3, porém esse 3 precisa ser negativo. Então, um desses tem que ser negativo. E outra coisa, a soma desses dois valores que eu colocar aqui tem que dar 2, então é preciso que esse 1 seja negativo. Por quê? 3 menos 1, 2. Multiplicando produto é conta de vezes. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, estão aqui os zeros da função, as raízes da equação, os valores onde a parábola vai tocar no eixo x. Então, vamos até fazer aqui um gráfico para mostrar isso. Olha, os valores de x são menos 1 e 3, então vamos colocar os pontos aqui. A parábola é de concavidade voltada para cima, uma vez que o A é positivo, o A é 1. Então, vamos traçar a nossa parábola aqui. Se você quisesse até colocar um valor aqui, poderia, que seria o menos 3. Mas o que importa para a gente saber qual parte dessa função está abaixo do eixo x? Está na zona negativa aqui, porque se é menor ou igual a zero, está numa zona negativa. Então, vamos colorir isso para dar mais significado. Olha, essa parte que eu colori de amarelo é a parte negativa da função. Por quê? Porque ela está abaixo de zero. Quando a temperatura está negativa, é porque ela está abaixo de zero. Aqui também a zona negativa é a zona abaixo de zero. Então vamos colocar aqui um sinalzinho de menos. E essa parte que está do lado de cima é a parte positiva, porque está acima de zero. Mas nos interessa a parte que está abaixo de zero, que vai aqui do menos 1 até o 3. E eu estou colorindo de vermelho esses dois discos para lembrar o seguinte: além de ser menor, tem que ser igual. Se tem que ser igual, inclui esse valor onde eu usei o igual na equação e encontrei menos 1 e 3. Então, menos 1 e 3 também fazem parte da solução. Ou seja, a solução são todos os valores que vão de menos 1 até 3, incluindo menos 1 e 3. Ou seja, o x, que é essa parte aqui que eu destaquei em vermelho, é maior ou igual a menos 1, olha, porque está à frente do menos 1. Então, vou chamar de x essa parte destacada, vou até colocar de vermelho. E está antes do 3, menor ou igual a 3. Ele vai até o ponto 3, não passa para frente, então é menor ou igual. Igual por quê? Porque envolve o 3, uma vez que aqui tem o igual. Solução, então, da inequação ou da função do segundo grau, menos 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Tem muita gente que tem dificuldade em redigir isso aqui, mas é simples. Olha, o x que está de vermelho é essa parte que eu chamo de solução, que está entre o menos 1 e o 3. Lembrando que por estar depois do menos 1, é maior que o menos 1, bocão para ele. Por estar antes do 3, é menor que o 3, né? Então, bocão para o 3, que é maior que o x que está destacado em vermelho. E pode ser também igual, por isso que tem menor ou igual aqui para o x, e nesse lado aqui ele é maior ou igual a menos 1. A alternativa correta, letra E de esperança. A questão número 10 é muito legal. Ela aborda o tema função quadrática de uma maneira muito interessante. Vale muito a pena você assistir. O gráfico da função y igual a menos 1 do centésimo de x ao quadrado mais 1/5 de x, representado na figura abaixo, descreve a trajetória de um projétil lançado a partir da origem. Sabendo-se que x e y são dados em quilômetros, a altura máxima h e o alcance a do projétil são respectivamente quanto? Qual a altura máxima que esse projétil atinge e qual a abrangência em termos de distância? Então, olha, suponhamos que aqui esteja sendo lançada uma bolinha de golfe. Ela vai percorrer essa trajetória parabólica. Obviamente, a parábola tem a concavidade voltada para baixo, uma vez que tem um sinalzinho de menos, e também ela, em função da gravidade, ela vai parar sempre no solo.
Então aqui a gente vai pegar essa função que é dada por y igual menos 1 sobre 200 vezes x ao quadrado mais 1/5 vezes x e fazer o quê? Para que ela toque o solo novamente após subir, a altura precisa ser 0. Se a altura precisa ser 0 e a altura é dada por y, basta eu vir aqui e substituir o y por 0, que eu acho o ponto aqui em quilômetros. Olha, no lugar que antes havia y, agora há 0. Só troquei de lugar. E agora eu vou resolver essa equação do segundo grau. De que forma? Primeiro, eu preciso estabelecer o menor múltiplo comum entre os denominadores. Qual o número que divide por 200, por 5 e por 1? O próprio 200. Então, meu MMC está aqui, 200. Agora, eu vou dividi-lo pelo denominador, multiplicá-lo pelo numerador. 200 dividido por 200 é 1 mesmo, vezes x ao quadrado, continua x ao quadrado, negativo em função de ter esse sinal de menos. 200 dividido por 5, 40, vezes x, 40x. 200 dividido pelo 1, que está aqui, o fantasminha, né? É 200 mesmo, vezes 0, 0. Como o MMC já serviu para o que tinha de servir, vou dispensá-lo. E sobrou agora essa equação, menos x ao quadrado mais 40x igual a 0. Você tem aqui 3 formas diferentes de resolvê-lo. Pode resolver por meio da soma e do produto, por meio da fórmula resolutiva popular, fórmula do Bhaskara, ou colocando o fator comum em evidência, conforme a gente vê lá no 9º ano do ensino fundamental. E eu prefiro colocar aqui o fator comum em evidência, que é a forma mais simples. Olha, quem é fator comum? É o que se repete em ambos os termos, que é o x. Então eu coloco ele em evidência e volto dividindo cada termo por ele. Menos x ao quadrado dividido por x sobra menos x. 40x dividido por x sobra 40. Isso é igual a 0. Obrigatoriamente esse x vale 0. Por quê? Porque se ele valer 0, 0 vezes qualquer outro valor aqui, dá certinho, dá 0. Então, x igual a 0. Outra possibilidade é esse parêntese valer 0, porque se esse parêntese valer 0, 0 vezes qualquer outro valor aqui termina em 0. Então, eu vou igualar esse parêntese a 0. E, igualando esse parêntese a 0, isolando o x, eu vou ter menos x igual a menos 40, multiplicando por menos 1, inverto tudo, x igual a 40. Então, a bolinha de golfe vai estar tocando o solo após 40 km corridos em linha reta. Mas a pergunta também inclui saber a altura máxima que essa bolinha atingiu, que ela passa na altura máxima, desce de novo. E isso também tem 2 formas de resolver. Uma delas é você pegar a fórmula do x do vértice, do y do vértice, mas isso aqui é desnecessário. Basta que você coloque o 20, uma vez que esse ponto aqui está no centro certinho da parábola, e o final é 40, que é ponto médio, então é 20, o x é 20, o que você faz? Vai lá na função, coloca um 20 no lugar de x, então y é igual x ao quadrado, 20 ao quadrado sobre 200. Olha, uma vez x ao quadrado, uma vez 20 ao quadrado, uma vez que o x agora assumiu o valor 20, mais 20 sobre 5. 20 ao quadrado, 400 sobre 200, 20 sobre 5, 4. 400 dividido por 200, 2, negativo, em função desse sinal, mais 4. Menos 2 mais 4, sobra 2. Então, a altura máxima que foi atingida por um projétil foi 2. Obviamente que isso é um desenho meramente ilustrativo, uma vez que essa bolinha de golfe jamais iria subir 2 km, né? E jamais também iria atingir 40 km, mas foi só uma forma de ilustrar o problema. Então, voltando aí às alternativas, qual delas se refere a esse problema mencionado por essa equação? A altura máxima foi 2 km e o alcance A foi 40 km. Então, a alternativa correta, letra A, de até a próxima videoaula. Sucesso aí em seus estudos e em caso de dúvida, eu estarei à disposição, ok? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar... Curte o canal do vovô e dá um like!
Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.